Fala, galera! E aí, pessoal? Eu sou o Gui. E eu sou a Ju. E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma cidade bem diferente aqui em Santa Catarina, que promete ser a cidade mais alemã do Brasil, né? Estamos em Pomerode, Santa Catarina, e bora descobrir, né? Caminhar aí nas ruas e ver se realmente é tão alemã quanto dizem. Bora lá! E eu acho que, para começar bem, a gente está aqui no pórtico da cidade. Vamos dizer assim, a fachada de boas-vindas de Pomerode. E olha a galera que tá aqui, pessoal, todo mundo aí parado, fazendo fila para tirar foto. Mostra que essa cidade é bem turística, né? Bastante, né? O fato de ser a cidade mais alemã do Brasil, acho que atrai bastante turista para cá. Enfim, bora lá, bora dar uma voltinha, bora conhecer um pouco mais, comentar um pouco sobre a cidade, né? A origem dela, por que ela tem essa cara assim, ó, realmente tão alemã. E ver se não é só a fachada que é alemã, né? Vamos ver se a gente encontra mais características assim na cidade. Bora descobrir. Essa daqui é realmente, vamos dizer assim, a porta de entrada da cidade. Tem um parque aqui, ó. E a gente já vê uma característica bem interessante, que essa região que a gente já comentou também, é o Vale Europeu. Justamente por causa da presença de imigrantes nessa região, né? E olha só, tá rolando uma música típica ali. Cara, me surpreendeu. A gente é de Blumenau, tá? Mas a gente veio pra cá, acho que depois de 2 anos, né? Foi. E me surpreendeu que o turismo tá muito aquecido. Enfim, ó, o pessoal lá tocando. E aí? Ó, legal. Uma lojinha aí de artesanatos, lembrancinhas, né? Aqui vocês vão encontrar bastante também produtos, não só a cultura germânica na cidade em si, ali nas construções, nas pessoas, mas também recordações para levar para casa, né? Casinhas, imã de geladeira, enfim, como qualquer cidade tem, né? A sua lado turística aqui também tem. É verdade. E ó, essa estátua aqui, ela fala até um pouco sobre Pomerode em si, né? Que é uma homenagem aos pioneiros, ó. Pela passagem, não sei o que, da imigração alemã no Brasil, que está representando justamente os pioneiros que vieram para cá, né? E eu imagino que a primeira dúvida que apareça aí na cabeça de vocês é: meu Deus, por que tem tanto alemão na região sul do Brasil? São 2 motivos, tá? O primeiro é que essa região aqui era desocupada. Então, enquanto o resto do Brasil tinha várias outras cidades aqui era só mato. Então existia um certo incentivo do governo para trazer pessoas para cá, para evitar que outros países se sentissem no direito de tomar posse, de invadir, de ocupar e criar suas próprias colônias. Um outro fato é que naquela região ali da Pomerânia, que ficava entre a Alemanha e a Polônia, muitas pessoas estavam perdendo seu emprego para a entrada de maquinários na área agrícola. Então eram pessoas que estavam buscando um novo lugar para recomeçar a vida. E quando a gente junta essas duas coisas, foi um baita incentivo para eles virem de lá para cá, né? A gente já comentou em outro vídeo que Blumenau, a cidade que fica aqui próxima, foi um lugar onde criaram uma colônia de alemães ali pelo Dr. Blumenau, e Pomerode fazia parte dessa colônia. Depois evolui ali, se desmembram em outros municípios, né? Mas naquele momento, essa galera veio lá da Pomerânia, então, bem longe, né? Um lugar acho que nem existe mais hoje. Veio pra cá pra viver, pra recomeçar. E encontraram nessa região aqui, no Vale Europeu, uma oportunidade de seguir a vida. E essa galera chega aqui e é realmente mato, tá? Mas a gente vai comentar isso pra vocês daqui a pouco. Bora pegar, dar uma voltinha pela cidade, mostrar um pouco o que faz com que essa cidade seja tão alemã, né? Por mais que aqui tenham muitos alemães mesmos, que tu vê a galera falando alemão e tudo mais, ela ainda conserva alguns traços, principalmente na construção, que são bem interessantes. Bora lá? Agora que a gente já entendeu o porquê de tanto alemão nessa cidade, bora de fato explorar aí as ruas e conhecer um pouco mais de Pomerode. E já vou revelar aí pra vocês que a gente tá indo atrás de comida, porque o que seria, né, o dias por aí sem uma comidinha? E a gente vai atrás de uma comida bem tradicional, que é a cuca. Achei que a gente ia comer um joelho de porco hoje. Não, hoje a gente vai estar passando joelho de porco, que a gente não é muito aí desse tipo de comida, carne de porco, assim, não é tanto com a gente, entendeu? A gente é típico, mas não tanto. Então bora, que é ali na frente já. Vamos dar uma puladinha, acelerar até lá? Bora! Chegamos então no paraíso, só que é o paraíso das tortas e possivelmente das cucas, tá? Então tá bem próximo da entrada, foi a primeira que a gente encontrou, mas a gente viu que é uma padaria bem famosa aí na cidade e vamos atrás do elemento surpresa. Que não é surpresa, que não é surpresa, né? Que a gente já contou. Mas é a cuca, vamos lá provar e mostrar pra vocês. Olha só essas tortinhas aí, pessoal. Aqui, sem mentira, tá? A galera manda bem demais nos doces. Vocês já viram nos outros vídeos aí que eu sou maluco de doce. E eu vou falar pra vocês que a culpa são das padarias aí de Blumenau, de Pomerode. Ó as cuquinhas, ó. Cuca de chocolate com morango, cuca de sonho de valsa. Que não me parece sonho de valsa, olha, esses caras trocaram. De chocolate. Mas hoje a gente não tá assim gordão, né, Julie? Então pega um pedacinho, né? Não vamos levar uma inteira. Uma inteira a gente leva depois da gravação e a gente pega e leva pra casa.
Eu comeria fácil uma inteira, assim, só de bobeira. De bobeira, assim, pra passar o tempo. Mas não vai ser o caso de hoje. Bora ser mais... Controlado, exato. Boa palavra. Vamos pegar aí e a gente mostra pra vocês. Tem até um sorvetinho aqui também, olha só. Pistache. Enfim, estão aí na tela, né? Se liga no acontecido. Ele acabou de me contar que a cuca saiu quentinha do forno. A gente deu muita sorte. E é justamente o sabor que a gente queria. Farofa com banana, que é uma das mais clássicas aí de Blumenau, aí do Vale Europeu. E a gente vai provar com vocês, né? Ó, chegou a hora de pagar. Dessa vez não vai ser o cartão da Nomad, nosso cartão internacional, porque estamos no Brasil, né, obviamente. Mas, independentemente disso, eu deixo aqui pra vocês a recomendação de criarem uma conta internacional, se vai viajar ou se não vai, pra ter um patrimônio em dólar. Se vai viajar, super importante, né, pra ter como pagar lá fora do Brasil, é aceito em mais de 180 países. E nós temos um cupom pra você criar sua conta e ganhar até $20 de cashback, eu vou deixar aqui na tela. Primeira missão do dia cumprida, então já estamos aí com a nossa refeição. E vamos seguir, porque ali na frente a cidade fica ainda mais bonita, fica bem florida. Vocês já vão ver e a gente vai aproveitar para filmar o caminho até lá e mostrar para vocês, para ser ainda mais imersivo, né? Bora! Como dá para perceber, a cidade não é muito grande, né? Então foi pouca coisa ali de 2 minutinhos, a gente já chegou aonde a gente queria. Que é a região mais central aqui que divide, né? Principalmente a região do centro com a parte ainda mais turística que fica do outro lado. E uma parada que a gente vai notar, vocês vão perceber que eu estou atrapalhando aqui justamente isso, é a presença da ciclovia, né? A cidade ela tem uma ciclovia que corta praticamente a cidade inteira, porque aqui existe uma parada de cicloturismo, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome aí. Que a galera pega, sai de bicicleta para pegar e explorar as cidades, acaba passando por vários lugares. Durante esse passeio, a galera normalmente compra uma cuquinha, um cafezinho, para numa desses lugares aqui que tem a rodo na cidade, para provar, para degustar. Eu acho que é muitas vezes até uma desculpa, né, para vir até aqui, para comer um docinho, e seguem a vida. E tem bastante disso para cá, tá? É um dos atrativos da cidade, além das outras coisas que a gente vai mostrar para vocês. Hoje, por alguma razão, tá o Fofão e o Chaves lá. Meu Deus! Isso me parece novo. Mas uma coisa que a gente nota, olha que cidade limpa, cara, que cidade bonita, cheia de flores. Olha as construções, que bonitinhas. Se tem uma coisa que eles valorizam bastante, assim, e cuidam também, é dos jardins, né? Tu sempre vê um canteiro, assim, com a graminha bem tosada, né? Isso é bem uma coisa de alemão, né? De gostar, assim, de deixar as coisas bem no capricho, assim, que eles chamam. A cidade fica bem bonita mesmo, fica bem legal. E olha só lá, a gente vê, não sei se dá pra ver aí pela câmera, mas depois, passando do Chaves ali, do Fofão, bastante construção em estilo enxaimel também. Essas ali também, ó. Essas ali também. A cidade inteira, em resumo. É verdade. Tem bastante coisa. Eu acho que principalmente a região central é ainda mais forte que Blumenau nesse aspecto, tá? Mas ó, vamos sentar aí num banquinho e degustar a nossa cuca. Esse belo presente de Pomerode. E chegou então o momento mais esperado do vídeo e que assim, ó, quem vem pra Pomerode não pode deixar de fazer é comer uma cuca. A gente hoje vai comer a cuquinha só com a cuquinha, não vai ter um cafezinho pra acompanhar, mas cai bem. Só que hoje tá muito quente, então vamos ficar só na cuca mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês, esse daqui é de banana com farofa. Boa. Nossa. Boa. Parece que tá bem macia. Muito boa. E até tem a opção pra quem quer experimentar além da cuca, né, o que eles chamam de café colonial. Que é como se fosse um buffet livre, assim, né, de café. Então tu chega lá, tem tudo que é torta, tudo que é bolo. É um negócio bem comum aqui na região, aqui no Vale Europeu, vamos dizer assim, né? E tu encontra várias opções. E vale bastante a pena para quem é turista e quer experimentar mais de um sabor de cuca. Exato, lá tem todos os tipos de cuca, todos os tipos de torta, de doce, tem salgado também. Enfim, é uma ótima oportunidade para você realmente experimentar e ver o que mais gosta, né? Poder decidir ali. E só para explicar um pouco melhor o que é a cuca, né? É como se fosse um bolo, então a massa ali é bem fofinha. Em cima tem uma farofa doce, né? Não sei muito bem como explicar isso, mas é feito acho que com manteiga. Não sei, é docinho, é crocante. E aí o recheio eles botam no meio disso tudo. Aí pode ser banana, pode ser chocolate, tem 1001 tipos de sabor, né? É como se fosse uma massinha de pão, né, com uma cobertura. É. E daí ali na farofa ali, a massa de pão, eles colocam uma fruta, chocolate. E a Júlia aí tá mandando pra dentro, né? Já falaram em outros vídeos aí, perguntaram como é que essa menina come tanto. Acho que você que tem que responder isso, né, Júlia? É que eu passo fome, galera. Guilherme, ele só me alimenta quando a gente tá gravando vídeo, entendeu? Aí eu uno todas as minhas forças e aproveito quando a gente tá gravando vídeo.
Não, brincadeira. Eu não sei dizer. Eu realmente tenho bastante apetite e tem que aproveitar a vida, né? Aproveitar as comidas. Estamos em Pomerode, é isso aí, viva a vida, viva a cuca, vamos comer. Tô até se babando aí, ó. E a hora mais feliz do dia chegou pra mim também, né? Vamos destruir essa cuquinha aqui, ó. Pois é, pra quem diz que só eu que eu como demais, na verdade o Guilherme sempre compartilha aí comigo, tá, galera? Às vezes a gente só não mostra, mas ele tá sempre aí, batendo pra tão junto, né? Tem que merendar, né, pessoal? Ó, até me babei aqui. Mas, ó, uma parada é que ele falou pra gente que a cuca tava bem quentinha, tinha acabado de sair do forno. E é verdade, tá? Tá excepcional. Muito boa, muito macia. A banana aqui, ó, dá pra sentir, ó. Vocês não vão sentir, né? Vocês vão só olhar e passar à vontade, mas eu tô sentindo aqui, tá bem boa. Sentindo a banana. De buchinha cheia, estamos prontos para continuar o vídeo. E agora a gente vai nessa direção aqui, ó, que é para onde tem uma outra parte também bem turística da cidade. Tem o zoológico, tem uns parques, museus, né? O outro lado aí de Pomerode. Hoje a gente tá de boa de zoológico, tá de boa dos parques, né? A gente vai mostrar realmente mais as ruas, mostrar um pouco para vocês da cidade em si. E daí, se alguém quiser vir para cá, pesquisa na internet, pesquisa o que tem para fazer, vocês vão encontrar bastante coisa. E de novo, é muito próximo também de Blumenau, né, da cidade que a gente mora. Então, muitas vezes tu vai vir para cá e tu vai visitar tanto Pomerode quanto Blumenau. Não vai ser uma coisa ou outra. Então, acaba, né, quando somam as duas coisas, a cidade tem bastante atrativo. Essa região inteira, né, fica bem atrativa assim pro turismo. E ó, restaurante também a cidade tem bastante. E eles são bem bonitos, a gente consegue notar assim que eles capricham bastante na decoração. Acaba sendo parte também da imersão na cultura daqui, né? Que é algo mais típico e tudo mais. É legal comer num lugar que remeta, né, essas características mais antigas, assim, da Alemanha. Pior que é até algo meio cultural, assim, né, das cidades vizinhas, quando quer, pega um domingo, assim, vem almoçar em Pomerode. Um joelho de porco, né? Ah, não sei se é um joelho de porco, mas assim, comer uma comidinha típica é bastante interessante, porque a cidade, ela é legal, a gente tá mostrando aí pra vocês, né, tem bastante coisa bonita, assim, pra conhecer, pra andar na rua, e é bastante turístico, assim, então, tô cansada da minha cidade hoje, quero dar uma turistada. Vamos ali pra Pomerode, entendeu? Comer uma cuca, almoçar fora, e por isso que tem bastante gente sempre, assim, final de semana, né? E pra vocês terem noção que a cidade é realmente pequenininha, mas com bastante coisa, ó, caminhando a gente já chegou numa outra parte dela, que é onde fica, vamos dizer assim, mais barzinho, o pessoal vem beber um chopp, vem almoçar. Ali pra trás, né, bem ali, ó, fica o zoológico. Então acaba que tem bastante opção do que fazer e tudo muito próximo. É uma cidade caminhável, isso a gente gosta bastante, né, Júlia? Sim, principalmente porque a gente não tem carro. Exato. E na maioria dos lugares que a gente vai viajar, a gente não aluga carro. Então é sempre muito importante, assim, quando uma cidade ela é viável a pé, né? Porque daí você consegue fazer no seu tempo, no seu ritmo. Eu gosto bastante. E isso não é só para quem vem turistar, né? É até para quem vive nessas cidades. Eu não gosto muito daquele padrão americano, sabe? Que a galera quer fazer tudo de carro, que é muito estradas muito largas, estacionamentos gigantescos, porque isso acaba virando um monte de concreto, né? E, mano, pô, é legal, assim, ir para um lugar, ver umas arvorezinhas, ver umas calçadas largas, onde a galera tá realmente na rua, passeando. Traz um ar de vida para a cidade que, não sei, geralmente é isso que me encanta, né? E aqui a gente vê bastante disso, ó, uma região que tem bastante movimento de pessoas. E me surpreendeu, Júlia, a quantidade de turista, como essa cidade tem mudado, né? Sim, bastante. Tem evoluído em vários aspectos, assim, e o turismo ele vem acompanhando, assim, né? Porque estão incentivando realmente o turismo. Eu acho isso bastante bacana, assim. Eu acho que a única coisa que não mudou aqui ainda é a característica da cidade ser muito segura e limpa. É. Tá impecável. É verdade. Isso a gente pode perceber ao longo do vídeo, talvez vocês até já notaram bastante flor, bastante canteiro, planta verde. Não só verde da natureza, que nem a gente tem as montanhas aí ao redor, porque a gente tá num vale, mas também natureza assim, ó, entendeu? Que as pessoas colocaram pra deixar bonito. Eu acho isso fantástico. E você não vê lixo no chão, o pessoal respeita e cuida bastante, né? E acho que isso acaba promovendo, incentivando as pessoas a quererem voltar. Não só quem já veio, né, querer voltar também. Participa da imersão, né? Exato. E olha aquilo lá, galera, olha o tamanho desse ovo de Páscoa. Isso porque aqui acontece também a Easterfest, acho que é o nome, né? Agora, não lembro. Tu me pegou aí no nome. Eu misturei um pouco das coisas aí, galera. Pode ser que eu misturei um pouco de inglês com alemão, mas acontece a festa da caça aos ovos, né? O pessoal decora as árvores, bota um monte de casquinha de ovo, e aquele lá
É um ovão, né, pra lembrar disso. Eu sei que todo ano eles se superam no tamanho do ovo. Eles sempre estão, tipo, atingindo e duplicando a meta, entendeu? Eles fazem o maior ovo todo ano. Eu acho isso fantástico. E aqui, o que que é isso? Aqui é o Teatro Municipal. A cidade tem um teatro também, bem legal. Um estilo também bem colonial, assim, né? Tijolinho ali à vista, bem bacana. Uma fontezinha, ali outros restaurantes. Pelo que eu visto ali é um parque também, a gente pode ir lá conhecer. Tem bastante coisa, não falta. Por mais que as comidas típicas aqui sejam infinitas, a gente encontra desde o joelho de porco até o strudel, o macuca. A galera que chegou aqui pela primeira vez não comia isso. Eles acabavam vivendo do extrativismo. Então, o pessoal chegou, era realmente mato, sabe? Não tinha nada, era floresta. Então essa galera pegava, vivia do que caçava, do que pescava, do que colhia. E naquele momento, o que salvou eles foi o palmito. Olha só que curiosidade. Não sei se vocês conhecem a árvore ali que dá o palmito. Então a galera usava isso para comer. Virou ali a alimentação básica do pessoal e ajudou eles nesse momento ali de adaptação, né? E uma característica interessante é que as primeiras casas eram feitas justamente com a árvore, com, não sei o nome correto ali, mas do palmito. Então eles chegavam, eles construíam algumas casas, vamos dizer assim, meio provisórias, usando essa madeira do palmito. Usavam também as folhas em cima, assim, para proteger da chuva. E enquanto isso, eles iam trabalhando na casa definitiva, que seria alguma coisa assim, mais ou menos. O enxaimel, né? O enxaimel, exatamente. Então, primeiro chegava, fazia um barraquinho ali de madeira com árvore de palmito e depois partia ali trabalhar para chegar nesse cara aqui. É porque, na verdade, essas casas em enxaimel, a casa definitiva, ela demorava uns 2 anos na época para ser construída. Então, eles realmente precisavam de um espaço provisório enquanto continuavam ali fabricando, né? E o que é esse enxaimel, né? Aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui me parece até que fizeram, não sei se é um original, assim, porque tem uns tijolos. Mas a característica do enxaimel é fazer o quê? Uma casa montável e desmontável, né? Então são várias paredes, várias construções que eles vão juntando uma na outra. As madeiras, né? As madeiras, exato. Elas são encaixáveis. Isso. Tem algumas fotos na internet que tu vê assim, elas não usam prego, então eles pegavam uma madeira e encaixavam na outra. E daí eles marcavam, olha só que loucura, eles marcavam madeira por madeira com uma numeração, porque depois eles, não gostei daqui, agora eu quero morar de frente pro rio. Eles pegavam, desmontavam a casa, tiravam todas as madeiras, levavam lá para o rio novo que eles queriam morar, montavam de novo do zero. Interessante, né? Enfim, algo que hoje a cidade tenta preservar ao máximo, aí tem bastante lugares. Claro que algumas fachadas, elas, vamos dizer assim, vou usar uma palavra difícil agora, elas mimetizam o que seria... Que isso, Guilherme? Essa eu acabei de inventar. Não, mas elas tentam reproduzir o que seria a construção daquela época, né? Eles só pintam ali, parede de branco, pintam os negócios ali atravessados de preto para dizer que é madeira. Claro que não é, né? A construção realmente é através da madeira encaixada. E, de novo, o que tu não vê, os pregos. A única coisa que tu vê são os pinos que conectam uma madeira na outra. E sabe o que eu acho mais impressionante? Que naquela época, com os instrumentos que eles tinham, com os recursos que eles tinham, eles conseguiam fazer uma casa, tipo assim, perfeita. Porque, pensa, para encaixar uma madeira na outra, ter um pino, né, que coloca ali no meio, que não tinha prego, tem que ficar exato, porque senão a casa fica bamba, né? E hoje em dia a gente tem aí os recursos e tudo mais, mas naquela época eu acho que eles faziam muito bem, assim, é uma técnica bem interessante, né? Pensar nisso também, de poder desconstruir e construir de novo. Loucura, fantástico. Né? Hoje em dia, se me desse uma régua, uma folha de papel e mandasse eu desenhar uma linha reta, eu capaz que eu conseguiria errar, tá? A galera vinha aqui e acertava direto na madeira, né? E justamente por ser difícil, é que eles faziam as casas provisórias. Porque a madeira do palmito ali, ela era uma madeira mais leve, mais frágil, era mais fácil tu pegar e cortar. Porque essas madeiras aí, que seriam as madeiras, vamos dizer assim, permanentes, são madeiras bem mais duras, né? Então a galera chegava realmente no mato. Só um spoiler, tá? Eu li uma vez um livro aqui sobre Santa Catarina e cerca ali de 1913, pensa só, o mundo já estava se encaminhando ali para a Primeira Guerra Mundial. E a galera que chegava nessa região se preocupava com ataque de índio. Nossa. Com ataque de onça. Olha só, olha que loucura. Tipo, o mundo já vivendo uma outra realidade, um momento de guerra. E aqui era tão realmente isolado que a preocupação era essa, de tu tá indo para algum lugar e tu ser atacado por indígenas. Porque, enfim, acontecia, era realmente um lugar isolado, né? Daqui, né? É, que legal. Só pra gente ver a diferença de tempo, né, entre um lugar e outro, assim, o tempo, né, cronológico era o mesmo, né? Sim. Mas a questão, assim, de diferença
Histórica, talvez? Histórica, de um momento histórico que eles estavam vivendo, né? Muito loucura. louco, muito Não, isso eu tô falando não é exatamente aqui, tá? É mais a região sul ali pra Rio do Sul. E olha só que massa, fizeram uma parede falsa aqui com casas antigas, né? Aqui tem uma que imita enxaimel, as outras já não, mas achei bonito. Para as crianças isso aqui deve ser bem legal. Elas vêm aqui e fingem que vão entrar, né? Porque não dá para entrar, é só uma parede, mas bem bonito. E uma coisa bastante interessante que a gente descobriu de Pomerode é que as escolas aqui, as escolas municipais, elas implementaram um sistema bilíngue. Então o aluno ele aprende português, alemão e também matérias em alemão. Então é totalmente imersivo e isso foi feito justamente para preservar essa cultura, né? Porque querendo ou não, o idioma é a forma mais bruta, mais básica de preservar uma cultura, né? E além disso também, se você for em qualquer repartição pública, sei lá, vai na prefeitura, na informação de turismo, eles podem te atender em português ou em alemão. Isso porque tem uma lei municipal aqui em que é obrigatório, né, esses sistemas públicos municipais te atenderem nesses dois idiomas, justamente para preservar essa cultura, né? Talvez, galera, o pessoal que mora aqui no centro não fale tanto alemão. Claro, tu vai encontrar muita senhora, principalmente nas padarias, que se tu tentar desenrolar ali, eles vão mandar um alemão contigo sim. Mas se tu sai pra zona mais rural, tudo bem, né? Que tudo aqui é meio rural, vamos dizer assim, né? Tem essa cara. É muito arborizado, é um vale, mas se tu sai realmente dessa parte aqui, muitas famílias se comunicam entre si no dia a dia em alemão. Isso é muito normal. Por isso que muitas pessoas, não só em Pomerode, como em Blumenau, em cidades vizinhas, têm o costume de falar também o alemão como uma segunda língua. E enfim, galera, se você tá curtindo esse vídeo, se ele já te ajudou, se você já gostou até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que tá achando aí de Pomerode, se já conhece, se não conhece, deixa aí nos comentários, apoia a gente. E eu acho que o combo dessas duas coisas, assim, da tradição ela ser preservada na sua essência através das pessoas e da arquitetura, faz com que essa cidade realmente te dê uma sensação de imersão, tá? A gente tá em uma outra parte aqui, ó, que é o Passeio Pomerano, e achei bem bonito. Os restaurantes também, ó, todos seguindo essa mesma ideia de enxaimel, todos bem caprichados, bem decorados, né? Olha só o nível de detalhe desses lugares. E é o lugar perfeito para quem realmente vem aqui querer comer um joelhinho de porco, né? Ou talvez só traz uma cuquinha, né? Tu tá invocando com esse joelho de porco, eu acho que tu quer provar esse joelho de porco. Não nesse vídeo, mas com certeza em algum próximo a gente vai provar, que eu nunca comi isso, tá? Então, vocês cobrem, tá? Vocês cobrem do Guilherme. Se você quer ver um joelho de porco aí nesse vídeo, por favor, fale aí, como um joelho de porco, que eu vou comer, vou provar e vou, olha, degustar aqui em frente às câmeras para vocês verem minha reação por completo. Mas bora lá, tem bastante coisa aqui, ó, choppzinho. Daqui a pouco eu vou procurar também, eu acho que um copinho d'água que o passarinho não bebe, né? Que vale bastante a pena. E de novo, Pomerode não é só o rolê gastronômico, não é só olhar essas construções, não é só andar, tem bastante coisa aqui, tem museu, tem o zoológico, tem o museu, se eu não me engano, do carro, museu do brinquedo, tem algumas cervejarias aqui que tu pode até visitar. Outra parada interessante para quem gostou desse estilo aí de construção em enxaimel e quer saber mais sobre a história da colonização, aqui existe a Rota do Enxaimel, que é uma estrada rural ali de uns 16 quilômetros, que ela passa por várias dessas casas nesse estilo enxaimel, que são casas originais, tá? Muitas dessas casas elas foram transformadas em museus, então tu pode pegar, ir lá e entrar na casa, ver como é que é, ver os móveis e tudo mais, bem legal. Algumas dessas famílias moram há gerações na mesma casa, realmente foi passada de geração em geração, então é uma experiência super imersiva. Se tu tá por aqui, vale muito a pena. Não fique só em Pomerode, vá também para Blumenau, a gente já comentou que a gente fez um vídeo, aproveite e no final, assim, pô, sobrou 2 dias, tô de boa, o que eu vou fazer? Litoral, tá bem pertinho da praia, vai para BC, vai para Bombinhas, Porto Belo, fica aqui mais ou menos 1 hora da região, então é super acessível, tu tem acesso a todas essas coisas muito próximas, é um rolê que vale bastante a pena e a gente recomenda, né, tanto que a gente tá mostrando aí para vocês. E de novo, se tá curtindo o vídeo, like, comentário, se inscreve, manda para aquele teu amigo bem alemão lá que tu conhece, que às vezes nem falam alemão, mas tem cara de alemão, e convida ele para vir aqui, que ele te deve talvez um chopp, né, pela boa indicação. E se tu curtiu a vibe dessa cidade, a gente foi em uma outra cidade muito parecida, só que lá na Argentina, para vocês verem, né, como não tá presente só aqui na nossa região, mas em vários lugares do planeta. Então, na Argentina, a gente foi na cidade de Villa Belgrano, que é um lugar onde eles fazem Oktoberfest, umas paradas assim. Então, às vezes tu aqui da região, tá assistindo esse vídeo, aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo ali também, só para comparar as duas cidades, ver o que tu acha, qual tu achou mais organizada, com mais atrativos, enfim,
aproveita, entretenimento, é de graça, tá aí pra ser visto. E aqui nesse passeio, ó, tem algumas lojas também, né? Lojas de roupa, enfim. É uma cidade normal, né? Tem tudo que uma pessoa precisa pra viver, mas tem essa carinha alemã, né? Olha só essa loja de decoração, ó, tem vários elementos aí, ó. Vou mostrar aí um pouco. O nome da cidade, uma casinha aqui, ó, em Chaimel, essa aqui mostra bastante. A temperatura, essa é clássica, Júlia. Essa daí é o termômetro. O termômetro, né? Verdade. Tu nunca foi na casa de uma senhora, assim, aqui da região, e ela tinha um desse na porta da Pior cozinha? Que nunca. Ô, louco, Júlia, tu não saiu de casa, não? Então, isso daqui é uma parada bem normal, tá? Olha ali diz a temperatura e aí quando vai dar sol e quando vai dar chuva. De fato, hoje tá um solzão e tá bem quente. Não, pera aí, que agora eu vou ter que explicar isso daqui na sua essência, tá? Pra quem vem pra cá e quer comprar um desse, é muito legal, ó. Tá vendo que tem a Frida e o Fritz? Tá. E o termômetro? Uhum. Quando vai dar sol no dia, a Frida sai da casinha. E quando vai dar chuva, quem sai é o Fritz, deles ficam trocando. Então por isso tu vai nas casas aqui, a gente é daqui, a gente já foi em muita casa de senhora, né, das avózinhas assim. Elas sempre têm um desse pendurado na porta da cozinha. E, pô, muito legal. Eu quando era criança não sabia ler o que era isso, mas eu sabia que se a Frida tava pra fora ia dar sol. E se o Fritz estava pra fora ia dar chuva, né? Pois é. Bem legal. Interessante, ó. E tem as canecas também, né? As canecas, esse aqui, ó, acho que mataria bem a nossa sede de hoje, né? Um copo bem pequenininho, se enchesse de chopp, tava excelente pra mim. Calma, Julia, calma, galera, que a gente ainda vai pra Oktoberfest, que vai acontecer daqui a pouco, em outro vídeo, e a gente vai levar vocês também. Mas por hoje, a gente vai se contentar só na água, né? Inclusive, passa a garrafa aqui, ó. Olha só. Go Case. A gente tem cupom pra quem curte uma garrafinha, aquelas que fazem a água ficar geladinha por bastante tempo. A gente vai deixar aí na descrição o cupom. Vai lá no site da Go Case, a gente pega a nossa aí, ó, bem padrãozinha, dias por aí, vale bastante a pena. E a gente recomenda, né? Principalmente pra quem vem pra Pomerode aqui, porque eu vou contar pra vocês, galera, faz muito calor, tá? Essa região aqui, quando é inverno, um frio desgraçado, que dói tudo, dói o osso. E quando é verão, cara, tu paga teus pecados suando, tá? É complicado. Então, hidratação funciona bem em ambos os casos, né? A gente até brinca aqui que abriram o forno e esqueceram de fechar, né? Porque, de verdade, vem um bafo quente, entendeu? Não vem um ventinho gelado, uma brisa da praia. Vem vento, mas é um bafo. Bem complicado. Minhas bochechas devem estar até vermelhas aqui já no vídeo. Mas faz parte, né? Aí o investimento que a gente faz pra mostrar uma cidade pra vocês, entendeu? Valorizem a gente, sigam a gente. E bom, galera, com esse calor todo aí, a gente encerra o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer Pomerode aí com a gente, ou talvez revisitar, ver a nossa visão, né, da cidade. Enfim, comentem aí o que vocês acharam, deixem o like e se inscrevam no canal, que vem muita coisa legal aí pela frente. Acompanhem a gente nesses dias por aí. E se ainda não viu o vídeo de Blumenau, corre lá, dá uma olhadinha. Talvez aproveita, já tenha saído o vídeo da Oktoberfest também, dá uma conferida. Não gostou? Não quero ver nada de Blumenau, nada de Santa Catarina. Cara, a gente tem vídeo na Argentina, a gente tem vídeo no Peru, na Bolívia, em vários lugares que a gente passou, a gente foi gravando também conteúdo sempre nesse mesmo estilo, assim, sair na rua, mostrar, compartilhar nossa experiência e trazer pra vocês uma experiência aí de entretenimento, né? Que vocês possam assistir, ver qual é de lá, e se um dia tiverem oportunidade, né, irem visitar, ou se já estão indo visitar, usar esse conteúdo como uma forma, assim, de auxílio, material ali pra tu ter uma noção do que tu vai encontrar quando chegar, vale bastante a pena. É isso, e no mais, um beijo e até qualquer dia por aí. Mua.